Olá, saudações trabalhistas, a você que nos acompanha aqui pela Rádio Legalidade. É com muito prazer, com muita alegria, que estamos iniciando mais uma edição do podcast da Legalidade. Um espaço de diálogo, de reflexão, para que possamos debater e discutir os problemas mais pertinentes da nossa sociedade brasileira. Hoje vamos falar de um tema de extrema importância, que é sobre a 6ª Conferência Nacional das Cidades. Está acontecendo aqui em Brasília entre os dias 24 a 27 de fevereiro. Para isso, então, contamos com a honrosa presença da nossa vereadora Laís Leão, de Curitiba, do Paraná, presente aqui na sede nacional do PDT, nos estúdios da rádio, para que a gente possa conhecer melhor, né, a Laís. Seja bem-vinda, Laís, juntamente com a Ana, né, que é a assessora legislativa. Então, para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo, né, pedir para que tu fale um pouquinho da tua trajetória política, o que te motivou a entrar para a política, se filiar no PDT. Muito obrigada, eu estou bem feliz de estar aqui conversando com vocês, dar um oizinho aqui, pessoal. A gente fica às vezes meio longe, né, a gente está lá no sul do país, lá em Curitiba, e vim agora, tive a oportunidade de vir para cá representando o Poder Legislativo Municipal, sou a única representante da Câmara de Curitiba, uma das delegadas do Paraná. Então, fico bem feliz de estar aqui, é um momento muito importante para o país. Fazem mais de 10 anos que o país não faz uma Conferência Nacional das Cidades. Então, eu sou arquiteta e urbanista, então, para mim, é uma honra em dobro, né? Estar aqui representando a Câmara e também representando a minha profissão, de alguma maneira, né? E é muito legal estar aqui na sede do PDT, porque foi, como vereadora, né? É o início da minha trajetória política e tive essas portas abertas no partido, então a gente estava até conversando aqui um pouquinho antes, a minha trajetória, eu sempre fui muito política, meio que sem querer, assim, porque eu desde a faculdade de arquitetura e urbanismo, eu me envolvia muito nas questões de urbanismo, desenvolvimento urbano e com o terceiro setor, eu sempre fui envolvida com organizações sociais, movimentos sociais, e tentando pautar essa questão da discussão urbana, né? Ainda mais em Curitiba, que é uma cidade hiper-referência do planejamento urbano, mas que tem suas questões e que precisam ser resolvidas, especialmente a pauta habitacional, a pauta de acesso à cidade, direito à cidade. E eu fiquei, logo ali depois da pandemia, eu fui morar 2 anos na Alemanha para fazer uma pesquisa, e no que eu voltei da Alemanha, eu tava assim, não, vamos ter revisão de plano diretor em Curitiba, a gente precisa endereçar isso, né? Precisa falar de pauta urbana, precisa falar de desigualdade urbana e tal. E eu fui começar a procurar gente para eu falar sobre isso. E aí, eu não achava ninguém na Câmara. Tinha, né, o pessoal bem intencionado, mas eu não conseguia engatar o assunto. E aí, eu falei, não, então talvez seja o caso de eu ser a pessoa a engatar o assunto. E tinha uma proximidade muito grande com o pessoal do PDT lá no Paraná, deputado Gora, a Ana Moro me convidou, a presidente da MT no Paraná. E aí, eu falei, não, acho que existe um lugar em que eu possa virar a política. E foi assim que aconteceu, né? Foi minha primeira eleição. A gente fez uma campanha muito pautada nas questões ambientais, na questão de urbanismo. E na primeira eleição eu já fui ali a mulher progressista mais votada de Curitiba. Então isso foi muito bonito, assim. Sim. Foi a primeira mulher eleita pelo PDT em Curitiba. Então acho que abrimos uma porta ali, né, no partido no Paraná, no estado, na cidade, e vejo que a gente vem abrindo muitas portas lá na Câmara Municipal, trazendo uma política muito técnica, trazendo uma ideia de que a gente precisa falar com as pessoas, conversar com todo mundo, pensar no trabalhador, pensar em quem pega o ônibus lotado todo dia, pensar em quem não está conseguindo acessar a cidade de maneira plena por causa de ausência de asfalto, ausência de calçada, enfim, coisas intrínsecas ao planejamento urbano e que as pessoas não estão tendo acesso, e a gente tem trazido essas propostas. Então, foi essa ideia, né, quando eu me candidatei e resolvi entrar para a política oficialmente, e é isso que a gente tem feito lá no mandato. Então, temos trazido a causa trabalhista de maneira bem firme, assim. Legal, os parabéns pela eleição. Eu sei que não é fácil, né? Você colocar o nome à disposição das pessoas, ser julgado, né, pela opinião pública, mas vale a pena, né, ser o porta-voz dos anseios da população. Eu costumo dizer que o vereador está sempre na linha de frente, né, atendendo às demandas, às reivindicações da população. E a questão urbana está sendo, né, uma pauta nacional, inclusive é importante a tua presença também representando o PDT, né, como delegada também lá do Paraná, para discutir a PNDU, né, que é a
Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. É o que dá as diretrizes, né, que orienta toda a questão, a organização urbana da cidade, para o presente e também para o futuro. E a gente tem te acompanhado nas redes sociais e pude perceber ali quantos projetos importantes, né, já foram aprovados. E eu gostaria que tu falasse sobre um projeto, né, que é o Jardim das Chuvas. Uhum. Uma iniciativa que com certeza, né, tem a questão da sustentabilidade, tão em pauta também em nosso Brasil. Esse projeto vai ser discutido na 6ª conferência também aqui em Brasília? Então, a gente aprovou esse projeto ano passado lá na Câmara Municipal. A minha ideia é trazer isso para a conferência, é trazer isso para os outros vereadores. E como é que aconteceu, né? O que é o Jardim de Chuva para começo de conversa? Acho que é importante a gente estar todo mundo na mesma página. O jardim, ele não é um jardim comum, né? Porque às vezes as pessoas olham a foto e pensam, é só uma plantinha ali. Não. A ideia do Jardim de Chuva é ser um jardim filtrante. Então, ele tem várias camadas, então ele tem 2 benefícios. Ele funciona quase como um ralo, mini ralos que você pode espalhar pela cidade. Então, às vezes você tem um espaço muito denso, você tem um bairro que você não consegue instalar um parque esponja, por exemplo, você não consegue instalar uma estratégia de macrodrenagem muito grande. O Jardim de Chuva, ele é uma opção de pulverizar a estratégia de drenagem. Então, ele funciona como um mini ralo mesmo. Para melhorar o escoamento da cidade. Isso, que você consegue espalhar pela cidade inteira. E ele tem filtros, ele limpa a água, né, as plantas e essas camadas. Limpa a água e lá embaixo tem uma conexão com o sistema de macrodrenagem. Então, ele faz uma microdrenagem até o sistema de macrodrenagem. A ideia da instalação desse jardim de chuva é instalar eles nos pontos mais altos da cidade, justamente para ir escorrendo, né, fazendo uma escadinha. Não adianta você instalar um jardim de chuva na área que já alaga. Porque normalmente a área que alaga é a área mais baixa. Você precisa instalar antes. E a ideia, o que a gente fez lá em Curitiba? A gente pegou a política municipal de drenagem e incluiu as soluções baseadas na natureza, inclusive o Jardim de Chuva, como uma solução de drenagem. Porque antes a gente tinha muito 8 ou 80. Ou era 100% leito natural, ou estratégia de macrodrenagem, aquela infraestrutura cinza, manilha, aquela coisa muito grande. E aí a gente colocou essa opção no meio, né, que são as soluções baseadas na natureza. A gente aprovou esse projeto, agora a gente já está com um processo lá em Curitiba de conseguir mapear com o executivo locais de implantação. Curitiba é pioneira nessas questões de enchentes e alagamentos, né? Lá atrás a gente já tem os parques alagáveis, já tem várias tecnologias que foram usadas ao longo do tempo, porque a cidade alaga muito. Curitiba chove demais e o tempo todo alaga. E tá piorando por causa do excesso de impermeabilização do solo, né? Quanto mais a cidade cresce, mais as pessoas tampam o chão e aí a água não tem para onde escorrer, a água pega velocidade e isso prejudica ainda mais as periferias. Então a gente fez esse projeto de lei e agora a gente tá com até mostrar aqui para vocês, ó, pessoal, tô com um materialzinho aqui que a gente chamou de maré de projetos de lei de Jardim de Chuva, porque é um projeto muito simples, que ele pode ser replicável em qualquer município que tenha problemas de enchentes e alagamentos. Pode ser um jardim de chuva, pode ser instalado na calçada, pode ser instalado num parque, pode ser instalado numa praça, pode ser instalado no jardim da casa da pessoa. E se a legislação tiver essa ancoragem legal, fica muito mais fácil orientar. Então, a nossa ideia é fazer essa divulgação desse projeto de lei. A gente fez um passo a passo. Tá bonitinho, tem a justificativa, tem o texto do projeto de lei, como alterar o texto do projeto de lei de acordo com a realidade de cada município específico e tal. E a ideia é a gente conversar com vários vereadores, aproveitar esse momento da Conferência Nacional, que tem gente do Brasil inteiro aqui, para endereçar essa ideia. Então, assim, levar isso para que vários municípios do Brasil consigam implantar o Jardim de Chuva também. E a gente trouxe o processo legislativo pronto aqui, é só fazer. O modelo e aí, pronto. O modelo tá pronto. Então, assim, é replicar de acordo com a realidade, né? Precisa avaliar. E tem lei de drenagem no município? Então, você vai emendar a lei de drenagem. Não tem lei de drenagem? Então, você vai precisar criar uma lei nova. E aí, a gente trouxe esse passo a passo. E a ideia é conseguir multiplicar isso para o Brasil todo. A gente está em contato com vários vereadores de vários estados. Lógico que acaba ficando mais fácil para mim ali conversar com o pessoal do Paraná, né? Que tá do ladinho. Mas a ideia, a gente já tem gente do Rio Grande do Sul conversando conosco, já tem gente do Piauí conversando conosco, do Amazonas. Então, a ideia é a gente conseguir multiplicar isso, porque política pública boa tem que ir para todo canto, né? Não adianta a gente monopolizar.
E a ideia é, de repente, fazer algumas adequações, né? Conforme o local, a realidade do município. Então, bem viável, bem importante. E tem também a questão da estética, né? Na cidade. Sim, é bonito. Na questão urbana, né? Sim. Traz um verde, traz uma flor. Além dele ter uma função específica, né? Por exemplo, o jardim de chuva, se ele for colocado na calçada, você faz uma conexão da sarjeta com ele. Então, a água cai direto da sarjeta no jardim. Quando o jardim inunda, ela volta para a sarjeta e aí continua para o bueiro normal. Então, é um incentivo também, eu falo muito isso lá em Curitiba, que é um incentivo também para que as pessoas arrumem as calçadas. Porque daí você endereça 2 problemas. A gente tem um problema estrutural no país de problema de calçada. A acessibilidade é péssima. A gente avançou um pouco ali com a questão das rampas nas esquinas e tal. Mas, assim, como um todo, se você anda em qualquer cidade do Brasil, a gente tem um problema muito grave de calçadas. Então, isso não afeta somente quem tem uma mobilidade reduzida diretamente. Afeta o cotidiano das pessoas. As pessoas se sentem menos impelidas a andar pela cidade. Isso afeta a segurança pública, isso afeta a saúde. Então, a gente tem uma bola de neve mesmo, né? E aí, o jardim de chuva, além de ele fazer essa questão de drenagem, ele deixa mais bonito e ele acaba incentivando não, já vamos fazer jardim de chuva? Já arruma a calçada inteira aqui, já vamos deixar bonitinho, já deixa acertado. Então, é um processo, é quase que um pontapé, né? É um incentivo para que as pessoas resolvam algumas que mude questões. Também a questão cultural das famílias, né? Das pessoas, de manter limpo, organizado, atrair o turismo. Com certeza a cidade ganha com isso. Com certeza. Mas muito bem, parabéns aí pela iniciativa. Falar um pouquinho, né, sobre a conjuntura política lá do Paraná. O PDT está apostando na pré-candidatura do Requião Filho, muito bem pontuado nas pesquisas. Eu queria te ouvir como liderança, né, política, como vereadora. O que as pessoas estão pensando? Está sendo bem aceita a proposta do Requião Filho? Eu acredito que a gente tem um cenário em Curitiba que ele é um cenário, assim, um grande desafio para o campo progressista, né? A gente precisa quebrar algumas ideias pré-concebidas que as pessoas têm com relação às ideias que a gente está trazendo. E eu acho que a pré-candidatura do Requião Filho faz isso. Eu acho que ele consegue entrar em grupos em que talvez outros nomes não entrariam. Então, eu acho que o PDT faz isso muito bem. Em vários cantos do país, mas eu acho que o caso do Paraná é um caso muito interessante, porque a gente consegue trazer as ideias progressistas, consegue trazer ideias de bem-estar social, as ideias vinculadas ao trabalhismo, a importância da educação, a importância da sustentabilidade, de pensar num futuro mais verde, e consegue abraçar públicos que não necessariamente, por um preconceito mesmo, não necessariamente ouviriam essas ideias progressistas. E a gente consegue furar essas bolhas. Então, eu vejo que a gente está numa posição hoje, com a pré-candidatura do Requião Filho ao governo do estado, de tanto retomar várias coisas muito positivas que foram feitas pelo Requião Pai, né, no passado, e que muitos grupos do Paraná são muito fiéis a ele até hoje, justamente por causa, especialmente na pauta da educação, né, por causa do que foi feito no passado. E também trazer um ar de jovialidade, um ar que fala da pauta progressista, fala da pauta trabalhista, mas consegue entrar em outros grupos, entrar em outras bolhas. E a gente trazer um novo ar. Então, a ideia ali do PDT no Paraná é a gente conseguir mostrar que a gente quer fazer diferente, mostrar que a gente está abrindo um novo espaço, mostrar que a gente pode sair um pouco daquele 8 ou 80 que às vezes as pessoas ficam, do excesso da polarização, e mostrar que existe uma alternativa àquele modelo privatista, aquele modelo de vender o Estado, né? A gente está num cenário hoje em que o Paraná está sendo vendido. Então, a gente precisa fazer um contraponto e mostrar para as pessoas qual que é o problema de estarem vendendo o Estado. E não é vendendo de um jeito positivo, né? Mostrando as belezas do nosso Estado. Não, é literalmente vendendo. A nossa empresa estatal de energia elétrica foi privatizada. Querem privatizar os nossos dados, querem privatizar a empresa de gestão de dados dos paranaenses. Então, a gente tem um cenário muito preocupante no Estado, e eu acho que a candidatura do Requião Filho, a pré-candidatura do Requião Filho, ela traz um novo ar, um novo respiro, uma nova alternativa. Então, eu estou bem otimista, eu acho que para o campo como um todo é muito positivo, e eu acho que a gente tem uma grande oportunidade pela frente. Com certeza. Como tu falou, né? Um projeto alternativo, né? Um projeto de desenvolvimento para o Estado.
e que sai dessa polarização, e a gente está sentindo, né, isso, as pesquisas inclusive estão indicando que está sendo bem aceito aí pela população lá do Paraná. Outra questão que ele tem focado bastante, né, não só no fortalecimento das estatais, mas também trazendo né, um projeto de fomento das indústrias, né, de incentivo fiscal com as que existem lá. Isso é importante para a criação de emprego, fortalecer, né, a renda das famílias. O Paraná é um estado motor do Brasil, né? Ele é um estado muito importante em termos de produtividade, tanto do agronegócio, quanto da indústria, quanto do serviço. Eu acho que isso não pode ser negligenciado em momento nenhum. Eu acho que é importante que as pessoas saibam que a gente sabe disso e que a gente valoriza isso. Você vai para o interior do Paraná, você não tem como não falar sobre o modelo propulsor do agronegócio. O agronegócio é muito forte, né? É muito forte, e tem muitos paranaenses que vivem disso. E que precisam, tem municípios inteiros que vivem disso. Então, a gente precisa saber falar da realidade do estado. E eu acho que isso é essencial que o governante, ele conheça o estado. Vá para todos os cantos do estado e esteja disposto a discutir as especificidades daquela região e do estado como um todo. Lógico, a gente tem discussões nacionais que integram e congregam vários problemas diferentes, mas a gente precisa olhar para a realidade do nosso estado. E no Paraná, a gente tem um cenário em que as pessoas, o Paraná é um povo muito trabalhador. Então, a gente falar de trabalhismo é uma coisa que faz muito sentido para as pessoas, porque elas querem ver o resultado daquele trabalho sendo multiplicado nas políticas públicas e sendo reflexo no Estado. E por isso que eu acho que não faz sentido algum a gente ter um governo que vende o Estado, que vende o Estado a preço de banana, como se a gente não tivesse esse valor que o povo paranaense tanto trabalha para construir. Eu acho que é aí que vem uma proposta de pré-candidatura que vem a partir do PDT e que faz muito sentido. A gente precisa comunicar isso para o Estado e precisa comunicar isso para os paranaenses. Já temos, né, bons números nessas pesquisas e eu acho que isso pode ser ainda mais multiplicado, trazendo novos nomes, trazendo nomes jovens para as chapas proporcionais, construindo essa narrativa realmente, que é a narrativa real do PDT. Sim. De entregar, de entregar estrutura para o povo paranaense. Muito bom. Esses dias eu estava pesquisando, o Paraná é um dos estados mais produtivos a nível mundial, né? Em extensão territorial, em metro quadrado. É impressionante a capacidade produtiva. Terra muito produtiva, né? Povo trabalhador, povo soberano. E com certeza tem muito o que crescer ainda com o nosso projeto trabalhista lá, né? Com certeza. Mas muito bom, Laís. Eu quero deixar a Rádio Legalidade sempre à disposição, né? Para estar divulgando e compartilhando também os teus conteúdos. A gente sabe da importância, né, do teu trabalho para o PDT nacional também e para a comunidade lá, para a população do Paraná. Uma vereadora realmente muito atuante, alinhada com as diretrizes do partido, que com certeza orgulha muito os nossos quadros e tem muito ainda o que contribuir. A gente sabe do teu trabalho agora também na conferência, levando as tuas pautas em diante, e a gente quer ser parceiro nessa luta. Que bacana, agradeço. É importante, né, a gente ter essa conexão, a gente multiplicar essas ideias, e eu acho que acima de tudo, sabe, é muito importante a gente mostrar que as mulheres têm espaço dentro do partido, né? Que o PDT está muito, muito aberto a garantir que esse espaço nos seja garantido, porque é um direito. Não vou dizer dado, porque, né, é um direito. E a gente... eu vejo que a gente está compondo quadros femininos muito interessantes no Brasil inteiro. É muito importante partilhar esse exemplo. Eu acho que a gente está aqui hoje discutindo isso, discutindo as nossas propostas. Também cria essa visibilidade e incentiva, quem sabe, as meninas, né, da juventude, que estão nos assistindo hoje, que estão acompanhando os produtos, né, acadêmicos, digamos assim, da fundação. Eu acho que é muito importante, fazendo as aulas ali, a capacitação, né, trabalhista, a capacitação trabalhista mesmo, que elas vejam que temos mulheres que estão
bancando as suas candidaturas, bancando seus mandatos e bancando suas presenças, né? Suas candidaturas no passado foram eleitas e bancando seus mandatos e fazendo mandatos muito propositivos no país todo. Então, eu já aproveito também um momento, né, para deixar o nosso mandato aberto, deixar o Instagram ali à disposição, um canal super aberto. Eu mesma que respondo no Instagram, no WhatsApp eu não dou conta, mas no Instagram sou eu. E sempre deixo esse canal aberto para que o pessoal troque ideia, me mande um alô. Eu acho que é importante a gente mostrar que nós estamos lá, nós continuaremos lá e nós estamos trabalhando muito. E é muito importante a gente ter esse espaço partidário também. Então, agradeço muito à rádio, agradeço muito à Fundação, agradeço ao PDT Nacional por abrir esse espaço e que a gente continue abrindo outros espaços para tantas outras. Com certeza, né? Trazendo essas ideias, não só ficar na questão local, né, no estado ou na cidade, mas também expandir para os demais estados, para que a gente possa trazer mais desenvolvimento aí nacional. Mas muito bom. Eu quero deixar nesse momento, então, a palavra à tua disposição para tuas considerações finais. Agradeço. Eu quero mandar um abraço aí para todo mundo que está nos acompanhando. E eu quero dizer que, como eu falei anteriormente, né? Eu acho que a gente tem esse espaço, tem muitos espaços de produção técnica política, tem muitos espaços para quem quer fazer uma política pública boa, para quem quer endereçar as demandas dos trabalhadores, quem quer fazer construção de política pública de redução de desigualdade. Esse espaço existe, as pessoas estão em busca desses representantes. Então, eu acho que a gente tem como construir narrativas e mostrar essa narrativa de uma luta pelo que é verdadeiro, pela política pública de qualidade, pela política pública técnica. Fico muito feliz da gente ter essa conversa hoje. Fico muito feliz da gente estar tendo essa conversa nesse momento que a gente está fazendo essa distribuição do material da Maré de PLs. Deixo meu mandato à disposição em Curitiba para que qualquer mandatário aí do PDT que esteja querendo trabalhar essas pautas de sustentabilidade, a gente se ajudar, a gente multiplicar ideias, fazer grupos de trabalho aí para a construção de projetos legislativos positivos para as nossas cidades. Na região sul, a gente tem vários municípios com realidades muito parecidas e também se unificar, né, se unir, produzir junto. Sei que a gente tem uma grande oportunidade aí pela frente e fico muito feliz de estar aqui mesmo. Muito obrigada pelo convite e reforço, né, nos deixo à disposição. Nos sigam lá nas redes sociais, Leão Laís no Instagram, o sobrenome primeiro. E é isso, né? Sempre respondo por lá e o nosso mandato fica à disposição. Espero que venham grandes desafios aí pela frente que a gente vai encarar e que tenhamos cada vez mais mulheres na política, mulheres jovens e dispostas a fazer a diferença. Com certeza, é necessário, né, a participação da mulher na política, tomando as decisões importantes aí para mudar, né, esse quadro que a gente vive atualmente. Mas, mais uma vez, então, em nome da Rádio Legalidade, muito obrigado por disponibilizar o teu tempo, né, trazer a tua participação, para que a gente possa cada vez mais discutir, debater, criar a consciência crítica do cidadão, do consciente dos seus deveres e também dos seus direitos, né, vereadora? Bom trabalho aí na conferência e a Rádio Legalidade sempre fica à tua disposição. Até a próxima.